Pupilas em Brasas, desde 2011, no caminho do bem. No segundo semestre de 2022, a Disney lança a série Andor. Sem grande barulho ou expectativas, Andor se torna a série mais elogiada de Star Wars. Quem poderia imaginar que a história de um Han Solo genérico seria uma história melhor do que a história do filme do Han Solo? Andor retrata de maneira brilhante como surge o processo de radicalização diante da opressão. Como alguém passa de um cidadão comum para um revolucionário. Sociologia, filosofia e antropologia já estudaram esse fenômeno. E o que vimos nessa série é um ótimo retrato desses estudos. E para me ajudar nessa resistência, eu, Leonardo Agrelos, estou aqui com o estimado André Canaziro, do pessoal do Zelota, da revista Zelota. Opa, fala aí, galera. Espero ter falado certo aí teu nome, teu sobrenome. Falou. Gaguejei pra caramba, mas saiu. E para acompanhar, né, nesse processo de radicalização, estamos aqui, Adriano Toledo. Opa, radical nada, eu quero meus Jedi de volta, rapaz. Que raio de série é essa sem Jedi, sem sabre de luz, meu? Que absurdo. Não quero saber de série discussão. sem força, sem Jedi é golpe, né, André? É golpe, total, meu. Eu cheguei pra ver luta de sabre de luz e saí com uma bandeira vermelha. Como assim? Não pode ser assim, meu Star Wars. Cadê? O Star Wars era uma coisa de boa, né? Era só um carinha com uma espadinha de luz, com uns carinha contra uns carinha de branco. Não tinha esse mimimi, essa polarização, essa politicagem, né? É woke. Série woke, né? A lacração aí, tomando... Pra quem tá aqui e não tá entendendo o que tá acontecendo com a série e tal, não viu a série ou não viu o filme que procede, né? Eu acho que antes de a gente começar a falar de Andor, a gente tem que falar de Rogue One. Que pra mim, de todos os filmes que saíram dos anos 2000 em diante, foi a melhor coisa que Star Wars produziu e não tem um verdadeiro reconhecimento, né? Parece que é um filme menor. Meio esquecido, né? Triste, né? Ele se coloca numa posição também de ser um filme menor, né? Ele, é só um momento, assim... Um spin-off, né? Só explicando só um spin-off, só vamos explicar aqui esse furo de roteiro da primeira trilogia e transformar isso em uma história interessante. Mas é justamente por ser um filme menor que ele consegue brilhar tanto, né? Ele consegue ter uma identidade própria. O Rogue One acho que se beneficiou da falta de expectativa, talvez. Porque justamente por não ser um filme dentro da cronologia oficial, digamos, na cronologia oficial, mas não é dentro dos numerados, né? E não é com Skywalker. Então ninguém foi com aquela puta expectativa de que ia ser comparado com... é parecido com o Império Contra-Ataca ou é parecido com Os Últimos Jedi? Não é nada a ver com nenhum dos dois. É tipo algo completamente diferente. É tipo o que a Marvel fez com Soldado Invernal, o segundo filme do Capitão América, que ela pegou o gênero de super-herói e torceu pra poder parecer um filme de espionagem, um thriller. Aí os caras pegaram e fizeram mais ou menos a mesma coisa com Star Wars, transformaram num filme não um filme de piu-piu-piu, e tem piu-piu-piu também, né, mas meio que não é o foco, né? O foco é a revolta, é tudo que tá ali em torno. Tem um monte de layers, né? Rogue One. E é um filme de assalto também, né? Também. Né? É um filme de assalto politizado, né? Que é muito bom. E é engraçado, né? Porque as pessoas falam pra justificar um filme dentro de um universo que é muito bom, é como se... Geralmente o argumento que a gente ouve é que aquele filme, como ele não tinha um compromisso de seguir a história e tal, ele conseguiu ser livre pra trazer uma história boa e interessante. Mas Rogue One, ele tem uma obrigação histórica, que é entregar o plano, né? A planta básica para conseguir ter acesso à Estrela da Morte. Então, assim, ele tem essa obrigação e ainda assim consegue ser muito bom, cara. Sim, Rogue One só tem a melhor cena do Darth Vader em toda a franquia. Em toda a franquia. É tipo, na hora concurso, ninguém consegue falar a luta do Vader no Império Contra-Ataque é melhor. Não é, cara. A cena do Vader máxima agora é essa cena do corredor do final de Rogue One. Não é nem tanto essa questão de não ter compromisso com a história, né? Como você falou, já estava amarrado com a trilogia original, Rogue One, mas talvez seja uma questão aí de não ter tanta coisa em jogo para a construção da franquia nova, né? Sim.
por causa disso não tem tanto acionista em si enchendo o saco. Exato. E você também não tem a raiva dos fãs, né? Que eu acho que acontece, o Adriano até mencionou Exato. Os Últimos Jedi, que dessa trilogia nova, pra mim, é o preferido, que é o segundo filme, né? O segundo. Ah, com Pra certeza. mim também. Justamente porque ele fala assim, olha, não é sobre Skywalker, é sobre a força e tal. E aí a galera ficou chateada, ficou brava. E aí tal. deu no que deu. O Rogue One, ele não padece disso, né? É o que eles deveriam já estar fazendo, né? Porque pra dar uma contornada nesse fandom tóxico, né? O fandom de Star Wars é tóxico desde que existe Star Wars, basicamente. Eu tava ouvindo um pessoal falando hoje, inclusive, sobre um pessoal na década de 80, comentários de 1980 e pouco, assim que saiu o Império Contra-Ataca. Gente reclamando de Império Contra-Ataca, que não parecia com o Star Wars original, porque o Star Wars original era mais leve, era mais descontraído, aí o Império Contra-Ataca é mais duro, é mais sério, e aí gente reclamando. E hoje em dia Império Contra-Ataca é o melhor filme de Star Wars, todo mundo meio que concorda. E tipo, tinha gente reclamando na época, ou seja, o fã de Star Wars é chato desde que existe Star Wars. O que mudou é que agora o estúdio foi mais covarde. Né? Muito mais. Não bancou as decisões criativas. É triste. É porque vira um negócio assim que o estúdio observa muito uma minoria que tem uma câmera de eco muito grande, né? Eu fico curioso como que seria o terceiro filme se isso não tivesse acontecido, se eles tivessem seguido a linha dos Últimos Jedi. De verdade. Pô, eu tava animadíssimo no final dos Últimos Jedi, eu tava expectativa pro último, assim, louco pra ver o que ia acontecer, aí você é aquela E aí é desgraça. Rey grávida em Tatooine. E assim, não que nos Últimos Jedi não tenha críticas a serem feitas, né? Talvez a forma que o Luke se entrega ali, né? Morre de exaustão, sei lá, poderia ter sido melhor trabalhado e tal. Mas se você for seguir o lore do Star Wars, o Obi-Wan também se entrega assim, né? Sim, Também de uma é maneira poético. boboca, né? É Vamos ver poético. aqui, papo. É poético. Porra, e a entrega do Luke é incrível, é uma cena linda. Linda, 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 linda. E assim, apoteótica aquela cena. ela é tão bem dirigida que ela engana todo mundo. Sim. Você acredita que ele tá ali, né? E aí, cara, eu acho que o Rogue One, ele vem antes ou depois dos Últimos Jedi? Cara, acho que antes, né? Ele vem antes. Ele sai depois do Despertar da Força, eu acho, né? Deixa eu puxar pela memória aqui. Acho que ele saiu depois do Despertar da Força. Saindo antes ou depois, enfim. O meu argumento é que a Disney, né, a Lucasfilmes, ela tava num caminho bem delimitado, assim, né? Bom, eu lancei 2 filmes com essa pegada. E aí, cara, teve toda essa câmara de eco que estragou e teve que reverter toda... Só o detalhe, o Rogue One é de 2016 e Last Jedi é de 2017. 1 ano de diferença. Então, assim, a gente tem o Rogue One, que é a história de como os rebeldes conseguem pegar a planta básica da Estrela da Morte para que o Luke lá na frente venha conseguir estourar a Estrela da Morte usando essa planta. E aí, Andor, a série, nós temos como que esse grupo se reuniu, né, basicamente, né? Como os personagens antes de se reunirem, na verdade, no filme do Rogue One. E aí a gente acompanha o piloto, né, que é o principal ali na série, que é o piloto da Revolução. E vamos acompanhando o processo de radicalização, porque o Andor, ele é um cara comum, assim como eu e você, né? Ele é um cara que tá querendo sobreviver, pagar as contas no final do mês. É um trambiqueiro, né? Ele começa a série como só um trambiqueiro só, né? Bom e velho Agostinho Carrara, sobrevivendo de trambiques. Falei, ele é como nós, ninguém falou nada, né? Não é bem, não é bem assim, aí, né? Não é bem assim. Falou como nós, veio as memórias do Vietnã aqui atrás. Assim. Não, mas eu quis dizer num cara que, tipo, ele tá querendo sobreviver, ele não quer se meter em nada, ele não quer fazer algo nobre, Sim. Não tem uma missão e tal. É uma coisa que... Ele é o Michael Jordan. Ele quer vender os sapatos dele pros republicanos, é isso. Ele não quer se meter, quer ficar de boa, é isso. Bom paralelo. Ou o Morgan Freeman, né? Tipo, tá tendo aí um negócio aí e tal, tá tendo esse negócio fascista aí, mas se a gente não falar, não existe. Isso. É muito simples acabar com o racismo, é só não falar de racismo. Exato. Coitado do Morgan Freeman, ele se redimiu depois. Não, coitado do Cassian Andor, né? Porque vocês estão... Coitado do maluco, o cara é trambiqueiro, mas não é pra tanto, né? E a série ela começa com uns flashbacks também, mostrando um pouco da
da história dele, que no começo da primeira temporada, eu confesso pra vocês que os flashbacks me incomodaram um pouco. Talvez por conta da decisão da produção eu acho que os diálogos não eram dublados, né? Não eram dublados, não eram legendados, não era nada, né? Tipo, você tinha que entender o que eles estavam falando ali, meio que pelo contexto, né? Do Andor criança ali. Porra, eu achei isso muito da hora. Depois eu achei bem da hora, mas no começo tava meio incomodando um pouco. Depois, quando passa mais pra frente ali, que ele explica tudo o que aconteceu, é bem legal. E aí mostra a figura materna dele, né? Que é aquela tiazinha lá que mora com ele lá no planeta, que é meio que a semente da radicalização dele, né? Que ela já era porra louca, né? Tipo, ele não era assim, tipo, ligado com essas coisas, mas ela já era meio pá com o Império, né? Eu acho esse flashback muito importante, porque assim, o cara é um trambiqueiro, mas ele tem a gente vai provavelmente discutir mais isso, ele tem esse ódio de classe, assim, né? Ele tem essa noção de onde ele tá na hierarquia, do quanto que isso é injusto. E muitos desses trambiques dele são uma forma de se rebelar contra isso, né? Porque ele não é um trabalhador CLT, ele não é não é nem um PJ. Ele não nem um PJ, o cara é trampeiro, velho. Ele é o Uber, né, do espaço. Exatamente. Ele é o iFood, né? Pior. Tá mais pro iFood, Ele é o brasileiro por excelência, porque ele é o cara que de dia vai fazer entrega no iFood e de noite vai, sei lá, mano, vai cuidar da biqueira pra complementar a renda, tá ligado? Ser segurança de balada. Tem que fazer pra pagar suas contas, segurança de balada, enfim. Ele faz os trambiques dele lá, mas eu acho muito, muito bom esse flashback dele, porque mostra ele como uma espécie de povo originário, né? Sim. Ele era um povo originário lá no planeta que estava sendo destruído, explorado e oprimido pela República, pela velha República, então já tira um pouco esse idealismo de tipo, a República de Star Wars era boazinha, agora o problema é o Império. Não, o Andor desde o começo mostra que a República também é uma merda. Sim. Eu não sei até quando eles vão bancar isso, né? E a gente pode falar disso depois, mas desde o começo já fica claro, né? A República também era uma merda. Sim, era cheia de problema, né? Tanto que levou a esse ponto, né? Ao ponto do Império surgir, né? Era para os primeiros filmes lá, os prequels, mostrarem um pouco disso, né? Porque mostra a transição, e a única coisa que faz bem é a frase da Amidala lá, de que é assim que a democracia acaba, com um grande aplauso, algo assim. É a única coisa que realmente vale a pena de toda essa transição, mas, pô, é interessante que você imagina que no ponto ali em que esse flashback acontece, as instituições da República Velha foram corroídas a tal ponto de dar origem ao Império, né? Que é algo que a gente vê com uma certa frequência na vida real, infelizmente, né? É isso, assim como na vida real o Império ele só existe graças à República. Consegue vir a existência. Se não existisse República, não existiria Império. E eu acho esse momento do flashback muito legal, porque ele pega esse momento de acumulação primitiva, né? Um momento de exploração de povos originários, de terras que para os colonizadores são inabitadas, né? E que o Marx vai chamar de pecado original, né? É o pecado original aí do capitalismo e que vai dar no Andor, no Cassian Andor, que é um trambiqueiro. Que é exatamente como o brasileiro que a gente estava falando agora, né? Tipo, é o cara que é o herdeiro desse processo de violência, ele vai fazer os trambiques que ele tiver que fazer, não tem respeito por essa autoridade. Por hierarquia nenhuma, né? Ele sabe que ela não é legítima. A origem da desigualdade social, né? Exato, tipo, não leva a sério essa ordem social que só ferra a vida dele, mas ele tem que fazer os corre dele, né? Então, só esses primeiros episódios de Andor já oferecem uma representação bem condensada, assim, do que é o capitalismo, né, do que é viver nesse modo de produção aí, enfim, pra mim Star Wars tá no seu melhor quando ele tá fazendo esse tipo de coisa, assim, tá usando o espaço e o sabre de luz e viagens como alegoria, mais como alegoria para conversar, interrogando o que aquilo, como aquela sociedade funcionaria, sabe? E como isso tem a ver com como elas parecem com a nossa, né? Exato. E Andor acho que é o que faz isso melhor, assim. Nossa, disparado. Andor e Rogue One são os que fazem melhor. E é como eu disse, a trilogia prequel era pra ter sido algo nisso aí, mas infelizmente pecou completamente no roteiro, na infantilização das coisas. O primeiro é muito infantil, o segundo tem coisas muito extremas, então
foge completamente, mas tinha um grande potencial de ter isso, e depois sai tudo completamente. Quer dizer, a trilogia clássica também mostra um pouco, né, que era o intento original do George Lucas mostrar esses paralelos com coisas que eles estavam vivendo lá na época, na década de 70, né? Próprio Império, Darth Vader, Stormtrooper, tudo isso era baseado em coisas que aconteciam ali, né? É meio que um ponto pacífico que o Império subjugando os planetas ali é meio que uma alegoria ao próprio imperialismo americano, tipo, década de 70, Guerra do Vietnã, etc. E você tem um processo econômico histórico também que é muito interessante, porque ali já no final da década de 70 você tem o keynesianismo diminuindo, né, ficando cada vez mais fraco, e aí já na década de 80 você vê esse neoliberalismo entrando. Então você vê que o keynesianismo, que era um conceito de Estado investir na população, não estava chegando na população. Enquanto o neoliberalismo era cada um por si, Deus por todos e tal, fazia com que grandes empresas, monopólios e tal, que pode ser representado ali pelo Império, começasse a dificultar mais a vida ainda. E aí eu vejo essa questão mais recente, a gente passou por isso daí na questão da pandemia. Você via instituições que você não gosta, coisas que fazem ruim, né? que você historicamente se colocaram de maneira negativa na história, e você tendo que defender, entendeu? Tipo, calma aí, gente, a Globo tá fazendo certo, entendeu? Você tava nesse outro lado da história. E a mesma Globo que você criticava, mas agora você tava naquele momento de tipo, pô, tem coisa pior, sabe? Eu acho que a série, ela traz muito esse conflito do Andor antes de ele fazer o processo de radicalização, porque, bom, entrar nessa rebelião, me parece, inicialmente, o que ele pensa é querer voltar para a República que não ligava pra gente. O Cassian tem esse cinismo de um cara que tá vivendo essas contradições, essas orações na pele, mas ele não acredita em quem tá lutando para mudar essas coisas, né? Ele não tem por que acreditar. Parte dessa temporada é ele descobrindo que ele pode acreditar nas pessoas, pode acreditar nesse movimento, ou até uma questão de uma inversão aí da máxima do neoliberalismo, né, de não há alternativa. Para ele não há alternativa a não ser a rebelião, né? Mesmo que ele não confie totalmente nesses caras, é isso ou a morte, né? Mas você vê que demora, né, pra ele chegar nesse ponto, né, porque até então ele fica meio vacilando, né, ele vai no heist lá em que eles roubam lá o ouro do Império, né, até então ele tava fixo na cabeça dele, eu vou fazer isso aqui, vou pegar a minha parte e vou sair fora, né. Ele passa a temporada inteira no processo, né, não vira a casaca assim, tipo, fácil, né, você vê que é um processo gradual, né. A série, ela dá uns pulos de, tipo, uns time skipzinhos, né, então dá a entender que ele teve muito pra refletir, né, pra poder chegar nesse ponto, e principalmente também por conta da situação do planeta dele lá que ele vivia, né, viu que as pessoas que ele conheciam ali estavam sendo oprimidas também, né, então tem muita coisa envolvida. É aquela história, tava ruim, mas parece que piorou, né? E toda vez que ele acha que agora deu, piora, né? E assim, também é um negócio complicado você confiar naqueles que anteriormente meio que estavam te oprimindo. No caso, tem gente que é da burguesia ali, que aparece, né, que tem riqueza e tal, e aparece do lado da rebelião, financiando a rebelião e tal. Pô, mas não eram os mesmos caras que te oprimiram, que roubaram tuas riquezas e tal? Como que você vai confiar neles, né? Então, eles já faziam parte da ordem estabelecida ali, né? Talvez seja até uma fraqueza da série, isso de botar esses burgueses como os caras que comandam a rebelião, né? Que pensam nos próximos passos, que articulam a galera, porque historicamente não são eles que fazem isso, né? Eles são os covardes. E dá a entender que não teria como ter rebelião se não fosse por eles, né? Tipo, os caras ali que estão mais pra baixo não seriam incapazes, né? De fazer o que a Mon Mothma tá fazendo por conta dela ser senadora e tal. Então, por isso que ela tá ali, né, nessa posição. O outro cara lá do Skarsgård lá também, que é um rico, influente, etc., são os únicos que poderiam fazer isso aí. Acho que sempre nesses momentos mais drásticos, sempre vai ter um Schindler. Mas a questão é que ele entra no final, né? Ele entra mais no meio pro final, porque na cabeça dele ele tem muito a perder.
Agora, um cara que nem o Andor ali, né? O cara chão de fábrica, ele já perdeu tudo, né? E aí acho que tem até um diálogo desse na série também, né? Não com o Andor, mas com uns outros personagens. Que ele fala, já perdi tudo, cara. Pra mim não tem mais nada que perder. Acho que principalmente quando chega na cadeia também, né? A parte da prisão é fantástica, né? Tipo... Cara, ali eu acho que é o mais marcante, hein, mano. Uma parada que ali a série ela sobe de nível, num nível absurdo, cara. Tipo, primeiro que tem o Andy Serkis, né? Que é um show à parte, né? O personagem dele também é fantástico. E também mostra aquela questão do cara que já tinha até desistido, né? Ele, tipo... Se não fosse o Andor ali chegando pra mudar a situação ali, ele tava meio que aceitando o destino dele ali, mesmo com que ele tivesse muita capacidade de lutar, né, e de mudar a situação. O Andor que chegou e, tipo, foi notando uma coisa ou outra ali pra poder conseguir fazer aquela rebelião lá e eles fugirem, entre aspas, né. A gente não sabe o que aconteceu com o personagem do Andy Serkis, né, em teoria ele morreu, né, mas... Eu acho que ele constrói muito bem esse personagem, Adriano, porque me fez lembrar o Django Livre. Sim. Você tem raiva do Leonardo DiCaprio, mas você tem uma birra com o Samuel Jackson. Você quer que ele se ferre, porque ele é o capitão do mato, né? Você quer que ele se... né? E o Andy Serkis, ele faz o capitão do mato, só que a série ela vai quebrando sensibilizando você, né? E aí, quebrando ele também, quebrando o personagem, falando, cara, eu nunca vou sair daqui, isso aqui é só falácia, né? Não tem jeito de sair daqui. E ele vai despertando. É a cultura woke. O cara vai despertando e tal, e ele se rebela. Porque você vê que nessa parte da cadeia tem umas coisas que são bem também paralelos, né? Tipo, a cultura ali da própria cadeia é deles acreditarem que não tem salvação. Que quando alguém é tirado ali, ele vai pra outro canto. E tipo, o boato ele rolou de propósito, justamente pra eles entenderem que muito provavelmente os próprios administradores ali da prisão que deixaram rolar o boato de que saiu um daqui e vai para outro canto, não vai ser liberto. Não existe esperança, justamente para eles, alguns terem esperança, outros não. Quando começa a circular demais esse boato, eles matam, né, um setor inteiro. É verdade, eles expurgam o setor inteiro, é verdade. Isso, que é o que faz o Andy Serkis virar a chave. Acordar pra vida, né? Tava lá o Andor do ouvidinho dele lá, falando, isso aqui é furado, vamos fazer alguma coisa e tal. E aí, nessa hora, ele se toca. Que é aquela hora em que ele fala pro Andor quantos soldados tem, né? Que é de arrepiar, assim. Tipo, ele já tinha noção de tudo. É que o Andor fica, desde que ele entra ali no presídio, ele fica o tempo todo perguntando, né? Quantos soldados, e ele sempre negando, tu não vai sair daqui mesmo, maluco? E aí o momento que ele entrega, né, é o momento que ele realmente vira a chave e tal. A série, eu acho que, pra mim, eu divido ela em 3 arcos. Né? O primeiro arco, você tem o arco do assalto ali, né? Depois você tem o arco ali do presídio, e aí depois você tem o arco ali mais político, né? Que é o verdadeiro resgate, que é talvez, pelo que vocês falaram aí, sentindo o termômetro, é a parte um pouquinho falha, né? Porque entra mais os burgueses ali ajudando a revolução. Né? Eles têm maior destaque. Assim, é uma falha falando agora, né? Você tá assistindo é incrível. Sim, Não, a série é 10 de 10, mano. Não tem muita... Sim, nos 3 arcos, né, cara? Eu acho, assim, muito bem. Sim, e eu não tô falando nem assim no sentido de... falta realismo, porque na vida real esses burgueses seriam covardes. A maioria sim, mas tem sim uns traidores de classe aí que ajudam revoluções, que ajudam a investir. O Engels é burguês, né? Então, assim, isso rola, né? Mas a série ela só escolhe uma saída um pouco mais fácil ao colocar eles como os autores intelectuais do negócio. Porque na prática você pega a nossa ditadura militar, os movimentos de revolução, de guerrilha e tudo mais, eles pegavam dinheiro no mesmo esquema que o Andor, assaltando o banco. Porque eles não têm dinheiro, né? Não tem burguês dando dinheiro pra eles. Claro, teve casos em que teve alguma ajuda, assim. Não é o nosso. Mas assim, isso pra mim, eu tenho até dificuldade de escolher qual arco de Andor eu gosto mais, porque todo arco eu tava, assim... vidrado. Alucinado, assim, então, tipo... Porra, aquele discurso do Lúthien lá, que é o Skarsgård, né? Que ele dá pro infiltrado, né? Porra, aquele discurso ali, fiquei todo arrepiado, porra. Desisti de ter paz interior, fiz da minha mente um espaço sem sol.
Eu compartilho meus sonhos com fantasmas. E o arco do carinha lá, do funcionário do Império e a moça que parece a Ellen DeGeneres? O cara que come sucrilhos? Isso. Ah. É só pra mostrar como funcionam as engrenagens do sistema, né? Eu acho que ele tava buscando a ascensão, né? Ele também vem de baixo, né? Você tá ali dentro, ele tava querendo crescer ali. Acho que é válido, assim, eu gosto do... É mais pra mostrar quando a pessoa tá, tipo, entregue, né, na parada, né? Tipo, comprou todas as mentiras do sistema. Eu acho legal, acho bem legal esses personagens, porque eles são true believers, né? Exato. Eles já são meio que uma exceção dentro da máquina do Império, né? Porque você pega a maioria da máquina do Império, vai se acomodando, vai virando um bagulho mais fisiológico, né? Só quer a mamata ali, vai fazendo o que fazer. E aí você tem os caras que realmente internalizam a lógica fascista e a lógica do Império. São pessoas patéticas, mas que ao mesmo tempo tem um ideal ali, né? Então é o cara filhinho de mamãe, mimadinho, fracassado, não consegue fazer nada direito, mas ele pelo menos acredita em alguma coisa, sabe? Aham. E acho interessante, assim, é uma forma, acho que representa bem como funciona a mente de algumas dessas pessoas que se engajam com esse movimento. É isso, uma paixão por aquela ordem, uma internalização do significado daquela ordem como algo que faz parte da sua vida, assim, né? Que representa a sua vida de fato. Assim, você está defendendo a utopia. Tal. E mal ou bem tem a máquina de marketing, né? Os caras usam e abusam da semiótica, né? Esse daqui é um lugar organizado, limpo, clean. Tal. Então você veio, o Império te pegou da onde você estava, um lugar sujo, fedorento e tal, e agora você come sucrilhos de manhã. Graças ao Império, tudo limpinho, organizado. A mãe até, ela tem um pouco, inclusive que mãe tóxica, né? Mas a mãe, ela tem um pouco do receio de andar para trás, né? Tipo, você tem que ir atrás, você tem que fazer, isso tem que acontecer, eu não quero voltar para lá para trás e tal. Botando pilha, né? Sim. Que é o receio das classes médias, né? Exato. O receio da classe média é esse. É por isso que ela vai, por isso que abraça fascismo, essas coisas. Porque é isso, você tem medo de ir para trás. Qualquer vacilo que você der, você vira mais um, não escorre igual o Andor. Um paralelo com White Lotus, temporada que tá passando agora também, que tem uma situação mais ou menos parecida lá de... White Lotus é uma grande crítica à sociedade americana e como ela é podre, como ela é problemática, né? E na temporada atual tem lá uma família lá que o pai descobre que vai basicamente pra merda, vai perder tudo e tipo, ricos, né? Ricos naquela, né? Tipo, classe média alta americana e nenhum deles tá preparado pra uma situação dessa. Nenhum. Tipo, todos eles preferem, contemplam mais a situação em que eles estão morrendo, desistindo da vida do que indo para uma situação financeira diferente, mais baixa do que a deles, né? Então é um paralelo legal aí com essas sociedades burguesas, né? Que são completamente... A existência dessas pessoas está completamente ligada à posição econômica delas e financeira, tipo, não tem nada mais do que isso. É isso e acabou. Se tirar isso de mim, eu não sou mais nada. Não existe mais nada. Uma casca oca. São as minhas realizações, minha empresa, meu trabalho, meu dinheiro que eu tenho e minha posição no meu clubinho, e é isso. Fora isso, não sou mais nada, não sou mais ninguém. E essa falta de perspectiva, né, de colocando o sucesso nosso sobre títulos, coisas conquistadas, é muito deletéria para toda a sociedade. E a gente está entrando nesse ciclo vicioso, né? Quando você chega para uma pessoa e pergunta, como é que seu filho é? Aí ele vai falar, engenheiro, médico. Não perguntei isso. O cara não vai falar, não, ele é amoroso, ele é isso, ele é engraçado. Geralmente ele vai te dar o título. Então, e aí isso mostra, né, como o André trouxe muito bem, né, esse medo de andar para trás, de perder essas coisas, perder esses títulos. Quem era o filho dela ali? O filho dela era, sei lá, o sargento na hierarquia tal, e ela tinha orgulho de falar isso no bingo para as amigas dela.
Mas não é sobre coisas, é sobre moralidade, é sobre sentimento, é sobre quem você é, né, cara? O Andor, ele demora a entender isso, e depois é muito bonito quando a mãe adotiva dele deixa um recado para ele, né? Ele entende que ele é uma pessoa complexa com os sentimentos, ele entende qual a importância dele dentro da revolução. Ele não é só um piloto, né? Ele tem uma importância humana, emocional ali, e ela desperta isso para ele. Em compensação, a outra mãe está cobrando títulos, está cobrando posições, né? Isso é uma questão também do próprio capitalismo. Porque assim, eu falo capitalismo e pensando em Andor também, porque o modo de produção ali é capitalista, querendo ou não, né? Então, o que eles estão representando ali é capitalismo. Mas no modo capitalista, você é o seu trabalho, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas, você fala, quem é seu filho? Aí ele vai falar, ele é engenheiro, ele é médico. Porque é isso, a sua identidade é o seu trabalho, né? Hoje em dia, no capitalismo em geral, você é uma pessoa se você trabalha. E aí, quando você trabalha, você é o que você faz, assim. É a primeira coisa que você vai falar, a primeira coisa, enfim. E o Andor, ele é um cara que não é uma pessoa nesses termos, né? Porque ele não tem um trabalho. E, claro, isso vai dizer muito respeito também a novos desenvolvimentos aí do capitalismo tardio, do neoliberalismo, e que o ideal dele é todo mundo estar que nem o Andor, todo mundo tá tendo que estar no corre, porque ninguém tem emprego estável, ninguém tem estabilidade nenhuma. De manhã você faz trabalho num lugar, de tarde você trabalha em outro, de noite você trabalha em outro, mas ele não tem uma identidade, assim, ele não tem uma identidade territorial, que ele não se identifica com o planeta dele, que ele nem era o planeta dele originalmente, né? E é um planeta meio foda-se, assim, né? Tipo, o pessoal tá lá, é um planeta meio dormitório, parece, né? O pessoal só mora lá porque tá do lado da mina dele do trabalho, levanta, vai. É dilapidado, né? Dilapidado pelo próprio império, né? Exatamente. E eu acho que muito dessa trajetória do Andor é justamente descobrir, como você falou, Léo, que o valor dele como pessoa pra revolução, assim, né? Tipo, o valor pra revolução, ele não é só a força de trabalho que ele tem, né? Não é só a capacidade dele de pilotar uma nave. E ele vai demonstrando isso ao longo de toda a série, né? Porque ele é o cara que vai influenciando as pessoas, que vai dando ideia, que vai pensando, que vai... Ele descobre que ele é bom nisso, né? Exato. Ele descobre que ele não é bom só em pilotar. Ele é bom em gente, né? Ele é bom em lidar com gente, conversar com gente, convencer as pessoas, fazer elas mudarem de ideia. Ele é bom em tomar decisão difícil. Porra, o arco da prisão é incrível, mas o arco do assalto, assim, é maravilhoso. Fantástico. Também, assim, né? E de dar nó na garganta, porque é um negócio que, sei lá, se você conhece um pouquinho que seja da história das guerrilhas aqui da ditadura militar, é daquele jeito mesmo, sabe? Você tem que assaltar, e aí você tem que se separar todo mundo, e aí você... e aí se tiver um traíra no meio, ferrou o esquema todo, e aí... Porque é tudo muito vulnerável, assim, é muito frágil. É um punhado de gente contra um berremote. Uma máquina. Né? Uma máquina. E o Andor, ele mostra que ele sabe, ele tem o que é necessário pra liderar esse tipo de movimento. Né? Ele só não quer. E claro, quem quer, né? Quem quer, tipo, tá aquele corre do assalto? Quem que quer fazer aquilo todo dia, mano? Ninguém quer fazer loucura, muito, total. Total, assim. Que é isso, essa série é muito boa isso, porque você tá o tempo todo ali vidrado, fissurado pra saber o que vai acontecer. Não lembro de outra série que eu levantava, assim, pra assistir, porque eu não aguentava ficar sentado, sabe? Mas ao mesmo tempo não tá romantizando o bagulho, sabe? Você não tá pensando, eu queria estar no lugar dele, porque a última coisa que você quer é estar no lugar dele. Não, porque só dá merda. E é claro que ele não vai querer isso. Ele vai pegar o dinheiro dele e vai vazar. E a vida dele, mesmo no Trambique, era melhor do que ele tava ali na Revolução. Não tem romantização. Sim. Tem só uma hora lá que ele vai pra um resort lá que até uma mulherzinha fica lá com ele no resort, que acho que é onde ele vai preso, inclusive, né? Sim. É muito boa essa parte, porque é isso, né? Ele termina o assalto, ele toma decisões dificílimas lá, corretas, né? Ele executa o traidor no ato, assim, né? E são decisões difíceis que você tem que fazer quando você tá nesse tipo de movimento. E aí ele vaza, tá lá de boa, aproveitando o dinheiro dele, e aí ele é preso porque ele tava correndo na orla quando tava passando os guardas, assim, é um bagulho ridículo. Cagada. Que é, de fato, o momento de virada dele, né? Que é onde ele vê que, assim, mesmo que eu tenha dinheiro, eu sou ninguém aqui, eu vou ser... Sim, essa máquina não vai me deixar em paz, assim. Se não for por um motivo, vai ser por outro. Isso é muito louco que você falou, porque realmente eu não tinha ligado os pontos. É o momento que ele saca que mesmo com grana ele não é nada, cara.
Né? Mesmo com o iPhone 16, se vir pra tomar porrada de polícia, ele vai tomar, cara. Não tem boca, né? O processo de radicalização talvez mais assim acentuado, acho que o despertar mesmo é ali, né? Sim. E isso tem um paralelo com um monte de coisa. Embora você tenha um pouco de recurso, você tá sempre mais perto do chão do que dos... Mas com certeza. É que é só a massa que não vê isso, né? Que acha que tá mais perto do bilionário do que da indigência. Eu não lembro quem foi agora, eu vi o cara falando assim, bom, esse mesmo pessoal critica aí os transexuais, né? Ah, não se identificam com nenhum do gênero e tal, mas quem são eles? Porque eles são pobres e se identificam como bilionários. Tipo, você não tem moral pra falar, velho. Se não é uma pessoa transeconômica, né? O cara é transeconômico. Não me identifico com pobre. Mas é que isso também faz parte dessa operação do neoliberalismo, do capitalismo tardio, que é isso. Ao mesmo tempo que você não tem emprego estável, você não tem identidade, sua identidade passa a ser o quê? De empreendedor. Você tá de manhã empreendendo em um lugar, de tarde empreendendo no outro, de noite empreendendo no outro. Na realidade, você tá trabalhando de iFood de manhã, sendo explorado pelo iFood de manhã, sendo explorado pela biqueira de tarde, sendo explorado pela segurança do baile de noite. Então, assim, o Andor não caiu nessa cilada, né, de achar que ele é empreendedor. Isso que você está falando, André, tem até um pensador, não sei se foi o Friedman, que ele fala que a essência do neoliberalismo é a crença que o homem ele sempre vai buscar a melhor coisa para o seu melhor conforto. Então, assim, eles acreditam que as coisas evoluem no livre mercado, né, porque você sempre vai procurar fazer o que é melhor para você. Existe um certo pragmatismo nessa frase? Existe. Mas querer que esse seja um sistema vigente, eu acho que é muito preocupante, porque é o que a gente está vivendo hoje, é o lance do cada um por si. Deixa acontecer, deixa estar. Então, até o Andor, ele não tem uma equipe. Ele é meio que por ele mesmo e tal, e é de propósito isso. É para que você não se organize, é para que você não se sinta pertencente a nada. É você por você mesmo e pronto, acabou. Olha como que foi evoluindo, porque o Han Solo, até o Han Solo, né, o Lobo Solitário, ele tinha alguém. O Andor ele já vem nessa parada de não ter ninguém. É o verdadeiro mesmo precarizado e matar um leão por dia e ninguém é por mim, ninguém e sou contra tudo, né? O mais importante, né, esse lance do tem que ser livre mercado porque cada um vai procurar o seu conforto, não sei o quê, isso é uma cortina de fumaça do neoliberalismo, é uma mentira, porque na prática, o que acontece na prática no capitalismo tardio, no neoliberalismo, não é o Estado sumindo para as pessoas empreenderem livremente. Não, o Estado é muito forte. O Estado é muito forte para garantir monopólio, para garantir um punhado de pessoas que fiquem no poder político e econômico. O Estado é muito forte para reprimir com polícia e prisão e tudo mais. Então, assim, esse lance de livre mercado, não sei o quê, mano, não existe. Não existe. Vai ver quanto dinheiro o Estado deu aí, o Estado do livre mercado deu para os monopólios. Pro Elon Musk. Pro Elon Musk. Pega aí quanto dinheiro o Estado tá dando para banco e para empresa que ia pro falir. Plano Safra. Exato, vai ver plano Safra, vai ver quanto dinheiro os caras lá da Americanas estão devendo, que é assim, o Estado tá do lado deles. E assim, o império do Andor, de Star Wars, ele é uma alegoria explícita de fascismo, de Alemanha nazista, de imperialismo norte-americano, sim, mas ao mesmo tempo ele também é um desmascaramento desse tipo de coisa, assim, tipo, vai falar, não, o mundo que a gente vive hoje não é igual ao do Andor, não tem um império. Tem, ele só é mais sofisticado, né, ele só sabe se esconder melhor, mas assim, não existe isso de, Estado sumiu, livre mercado, isso é mentira. Isso é mentira porque o Estado tá aí, firme e forte, tá garantindo os monopólios, tá garantindo essa galera, sem o Estado essa galera não existe. Inclusive independente do Estado, né? Exato, o Estado tá sempre injetando dinheiro neles, tá sempre perdoando dívida deles. Sim. Então, assim, salvando eles da falência. Então, assim, sem Estado isso não existe. Então, esse papinho de que tem que encolher Estado, livre mercado, não sei o quê, é encolher Estado pra gente. Encolher Estado pra o que a gente tem direito. Porque aí tudo que a gente tem direito vira dinheiro no bolso desses caras. Sim. O Estado dá. E, enfim, o Andor é só uma literalização disso. Os Stormtroopers no Império, eles servem pra quê? Eles servem pra proteger a propriedade privada.
Segundo o neoliberalismo, o Estado ele deveria existir só para isso, para proteger a propriedade privada. Então essa é a ideia. Eles não querem que você se junte, que você tenha isso, que tenha aquilo. Eles querem que o Estado defenda a propriedade privada deles. É isso que eles querem, manter o status quo, manter o império funcionando, desde que ele seja um império. Exato, e não é proteger não é proteger a propriedade privada da sua casa, seu carro, sua esposa. Não. Vocês, né? É proteger os meios de produzir riqueza, né? Seu Celtinha. E esses caras que têm meios de produzir riqueza vão tomar o seu Celta se der dinheiro pra eles. Pô, que eles podem dever, né? Bilhões aí, os caras da Americana. Agora você vai dever a parcela do seu Celta pra você ver. Exato. Que o seu Celta não é seu, ele é do banco. Não, exato. Acordo todos os dias com uma equação que escrevi há 15 anos, da qual só há uma conclusão. Estou condenado pelo que faço. Minha raiva, meu ego, minha falta de vontade de ceder, minha ânsia de lutar, me colocaram em um caminho do qual não há escapatória. Eu ansiava por ser um salvador contra a injustiça sem contemplar o custo, e quando olhei para baixo, não havia mais chão sob meus pés. Qual é o meu sacrifício? Estou condenado a usar as ferramentas do meu inimigo para derrotá-lo. Incendeio minha decência pelo futuro de outra pessoa. Eu incendeio minha vida para fazer o nascer do sol que eu sei que nunca verei. E o ego que deu início a essa luta nunca terá um espelho, uma plateia ou a luz da gratidão. Então o que eu sacrifico? A minha vida! Esse processo de radicalização me chama atenção na série, principalmente no primeiro arco, quando ele encontra aquele menino que o menino ele dá dicas, né, sobre como que funciona aquela tecnologia ali para eles conseguirem sair na hora do assalto. Não sei se vocês estão lembrando. Na hora do assalto eles vão passar por uma chuva de pedra, né, de meteoritos e tal. E aí o moleque é um nerdzinho lá e ele, né, passa os bizus lá daquele GPS meio arcaico que vai conseguir fazer eles saírem e tal. Mas eu acho a importância desse moleque para a história tão importante, porque é ele que cria a consciência crítica. Sai da cabeça dele o plano todo ali. É ele que escreve o manifesto, né? Não é ele? É o moleque? Sim, ele que escreve. Então, assim, você vê o processo de radicalização ali no ano, as ideias que ele foi vendo, foi sendo implantada, e é interessante porque veio de alguém que é mais frágil que ele, alguém que era mais novo que ele, meio muito contra-intuitivo, né? É muito forte esse menino, assim, você vê, fica nítida a confusão na cabeça do Andor, né? Porque, até então, pra ele era todo mundo como ele, assim, cada um fazendo seu corre, cada um fazendo o todo. O Luke lá não convence ele muito do contrário, assim, né? Ele fica mais nessa de tipo, não, você vai ficar batendo em peixe pequeno, vamos lá fazer um bagulho grande e tal. E aí acho que esse é a primeira pessoa que ele vê que ele realmente fica convencido de que essa pessoa acredita no que tá falando, sabe? Uhum. Tipo, e aí ele vê, porra, eu tô ajudando esse moleque a fazer isso, sabe? Eu tô ajudando... É gente assim que tá fazendo esse movimento. Então, e acho que esse menino... E o fato dele morrer, né? E o fato dele morrer, acho que isso mexe muito com o Andor, é o que faz ele executar o traidor. Mas ele, tipo, com certeza. Porra, eu conheci gente que acredita que eu não vou deixar você fazer isso, sabe? Agora eu sei que não é cada um por si, Deus por todos. Acho que é ali que ele começa a acreditar, mas ele ainda não tem a coragem. Porque ele fala, mano, eu acredito, mas exige demais. Lembrando que em Rogue One, pra quem a gente tá vendo o início da história dele, mas em Rogue One, eles todos se sacrificam. É verdade, todo mundo destino morre, final, né? Dando aí um spoiler aí do filme que tá quase indo pra 10 anos. Mas, ouvinte, se você chegou aqui e não assistiu Rogue One, pelo amor de Deus, né? Mas toda a equipe do Andor em Rogue One, do Andor e da Jyn Erso lá, né? Eles dão a vida lá pra conseguir mandar os planos da Estrela da Morte lá pra dar início ao Star Wars 1. Entendeu? Tipo, como que ele chegou nesse ponto de dar a vida, né, pela causa. E assim, apesar dos pesares, nós estamos falando de um personagem principal que ele tinha uma certa destreza, uma certa expertise, e a história vai rondando sobre ele, até por uma questão de ser uma história de aventura. Mas no último episódio, que é a grande revolução lá na cidade principal, você vê
pequenas micro-resistências, e é assim que uma resistência ela é feita, ela não é só feita de forma aberta e violenta, né? Acho que tem até um autor, né, do Resistência do Dia a Dia, né, o James C. Scott, ele fala que camponeses, os trabalhadores, essas minorias, elas vão tendo pequenas resistências. Na série é muito bem colocada, na mulher que não passa direito o terno pro cara, né, pro uniforme, o outro lá que vai deixar o bueiro aberto, o outro lá que vai tacar uma pedrinha, que vai fazer tal coisa tropeçar, tal. Então são micro resistências, né, que juntas elas derrubam um sistema, né, derrubam uma força, né. E eu acho que acreditar nisso, né, embora as baixas sejam grandes, é o que continua fazendo você andar para frente. Antes da gente começar a gravar aqui, comentei até com os meninos sobre como é difícil você manter essas pequenas resistências no dia a dia. Assim, às vezes você está numa roda de amigos e aí vem uma piada homofóbica, preconceituosa. A tendência pelos nossos neurônios espelhos é sorrir de volta, né? Mas é um ato de resistência você se indispor com uma situação, né? Tipo, eu não vou sorrir para isso, eu vou me posicionar aqui, né? Então, são micro-resistências que a gente pode ir fazendo no dia a dia. Não é só pegar arma, não é só, né, ir para cima e tal. A gente tem algumas coisas que a gente pode fazer, como consciência de classe, entender de onde a gente está, entender que existem pessoas, né, que estão menores do que a gente, que têm menos privilégios que a gente, que estão passando por situações piores do que a gente, e a gente ter uma empatia, ter um entendimento, olhar para eles, né, e não ser a mãe do sargentinho lá que fica com medo de sair daquela confortozinho, né? É isso, mas ao mesmo tempo, essas micro-resistências, a trajetória do Andor e a trajetória que a mãe dele faz no último episódio, né, é conseguir organizar essas resistências para algo coletivo, né? Porque isso é muito importante, né? Sem esse segundo passo, não dá em nada, né? Que é isso, é igual, sei lá, a mulher não passar o terno direito, o menino tacar pedra, isso, beleza, sempre vai ter. Aqui no Brasil tem os caras falam que é porque brasileiro é vagabundo, é preguiçoso, e não, é porque o chefe é um filho da puta, não quero fazer as coisas direito pra ele. Só que enquanto isso não for organizado, finalizado em algo coletivo, vai ser isso, né? Vai ser só isso. Nada disso vai mudar, você vai ficar só remoendo esse ressentimento, e essa vontade de que as coisas fossem diferentes, e você não sabe o que fazer com isso, você vai ficar remoendo isso pro resto da vida e vai ficar soltando isso quando der, né? E que, beleza, solte, mas só ficar nisso vai te fazer mal também, sabe? Porque é isso, tipo, o Andor fazia isso. Toda a conversa dele no início com o Luke lá, né? É isso, né? O Luke falando, você fica aí a sua vida inteira ferrando o Império de todo jeito que você pode, com os seus esquemas, mas você tem que fazer alguma coisa que faça a diferença de fato, que machuque eles de fato. Sim. Porque senão uma hora você vai morrer e não vai ter feito diferença nenhuma pra eles, você vai ser só mais um bandidinho. Só mais um vagabundo, mais um preguiçoso, mais um qualquer coisa, sabe? Só deixa de ser mais um quando você se junta. E aí, já pensando nisso que você está falando, a gente caminhando para o final aqui do nosso papo, pensando no que esperar da segunda temporada, eu fico imaginando que em algum momento da segunda temporada, ou vários, nós vamos ter momentos de descanso e alegria por parte da resistência, sabe? Porque chega um ponto que só lutar é difícil. Você tá lutando pra quê se você só sofre, né? Então eu acho que a gente vai ter essas micro recompensas colocadas na história, né? Pelo menos eu gostaria de ver. Cara. Não sei se vai ter não, mas... Porque aqui todo mundo tem uma consciência, mas a gente tá aqui dando risada, conversando, tal. A gente tá num momento de relax, né? A gente tá num momento de prazer aqui, né? Então eu acho que seria interessante ver também que pelo que lutar, entendeu? Em teoria deveria, né? Mas
já voltando pro tema mais pra produção da série, Hollywood segue uma fórmula, né? E a fórmula do Andor é a primeira temporada. Então, inclusive, é um receio que eu tenho deles quererem simplesmente seguir o que deu certo na primeira temporada e perder a originalidade. Escala, né? Eu tenho esperança porque o diretor é bom, né? A visão dele lá, vamos ver o League Roy lá. Mas seria interessante mesmo esses momentos de alegria da resistência, assim. Eu acho que agora que a série não tá tão focada na radicalização do Andor, talvez de fato tenha um momento, porque agora vai ser um momento dele construir algo coletivo, né? Exato. Sim. Talvez seja um momento em que essa minha crítica inicial ao fato do movimento ser liderado por os burgueses lá, seja um momento em que a série supere essa crítica, né? Vai ser um momento em que o cara de baixo vai tomar as rédeas do negócio. Sim. Porque mal ou bem, Rogue One, você tem o papel do burguês ali ou não? Acho que a Mon Mothma ainda tá lá, né? Por trás dos panos, mas ela mal aparece. Acho que ela não aparece no Rogue One. O Lúthien mesmo acho que não tem, né? Não tem. Ele que é o conspirador central. O que vai aparecer é a parte mais extrema, né? Que é o personagem do Saul Guerrero lá, o personagem do... Esqueci o nome do ator. Mas que é a galera mais explosiva, mais guerrilha mesmo. Eu acho que ele apareceu em Andor, inclusive, também. É aquele que... Forrest Whitaker. Sei, tô ligado. Ele tem uma vibe meio anarquista, assim, eu lembro. Isso, ele é o cara mais da porrada da luta armada mesmo, né? Talvez, assim, uma expectativa seria interessante, vocês falando, né? A própria concentração de poder dentro da resistência e a série questionando essas coisas, sabe? Porque, por exemplo, assim, uma crítica que a gente faz bastante aqui no Pupilas é uma crítica com a questão da igreja, né? Da institucionalização da igreja, né? Mas não é uma crítica a valores, mas sim uma questão de você não poder discutir algo que está errado e ser visto como um herege, ser visto como alguém antagônico a Deus. Então, qualquer sistema que você tenha dificuldade de contrapor as regras que estão ali vigentes, a concentração de poder, eu acho que é um problema. O exército é um problema, né? Você vê uma coisa pequena, o bombeiro ele é um problema, porque o bombeiro ele segue uma estrutura militar, diferente de outros países que seguem uma estrutura civil. Então, o bombeiro ele tem uma radicalização muito esquisita, sabe? Muito estranha aqui no Brasil, em virtude da militarização que eles sofrem, né? que se passa. A própria polícia militar. A polícia militar ainda é uma grande herança da ditadura. Todas as polícias militares do Brasil seguem estruturas herdadas do tempo da ditadura, em que a única função deles era reprimir o povo. Então eu fico com a esperança de ver isso mais à frente, né? Na segunda temporada, talvez a rebelião se organizando, tendo uma concentração de poder e a própria série questionar essa concentração de poder, saca? Isso eu acho que não vai acontecer. André. Porque eu acho que pra isso a Resistência teria que ter um programa político. Isso é o que ela não pode ter pra ser uma série de Hollywood. Mas e o manifesto do que o moleque escreve? Não poderia pegar por aí? Então, mas assim, quando eu tava assistindo, eu ficava, mano, como que deixaram fazer uma série dessa em Hollywood? Como que deixaram fazer um bagulho desse? E aí, quanto mais eu pensava, mais ficava claro pra mim que era por isso, assim, tipo, eles podem se dar o luxo de lucrar com o anticapitalismo, porque é um anticapitalismo sem programa. Porque é isso, é uma resistência abstrata. Não é abstrata no sentido de que são atos de resistência bem concretos, mas é abstrata no sentido do programa político que ela quer implementar. Porque assim, tá rolando tudo isso, mas você sabe que o que vai ser implementado lá na frente é a República, a nova República. É capitalismo de novo. Então assim, eles não podem ter esse programa político que não seja, sei lá, mais capitalismo, porque é o que vai rolar depois. E eles, se vier alguma coisa do tipo, fica subversivo demais pra Hollywood. Assim. E aí não rola. Aí não vai sair do papel o bagulho. Sim. Eu acho que vai ser boa a temporada, mas eu acho que vai se ater a isso. Assim. Eu acho que a gente não vai ver o movimento amadurecer e criar um programa político, transformar o Manifesto Rebelde do Menino lá em um projeto de nação intergaláctica. Não vai rolar. Então vamos fazer o seguinte, quando terminar a segunda temporada a gente volta aqui e fala o que a série poderia ter sido. Bom, galera, chegamos ao final de mais um Pupilas em Brasas. Eu me despeço aqui, Adriano Toledo,
Dá um adeus aí pra galera que nos ouviu até agora. Valeu a todos. Se não assistiu Andor, assista. É uma obrigação moral que você tem para consigo mesmo. André, aproveita aí para mais uma vez dar o seu jabá. Eu te apresentei, mas aí fica à vontade para dar o seu jabá, descobrir o que você tá fazendo na internet, onde a gente te encontra. Opa, valeu aí pelo convite, sempre bom conversar com vocês. Quem quiser acompanhar aí o trampo, só ir lá na Revista Zelota, @Revista Zelota ou revistazelota.com. Fiquem de olho lá, porque se você gostou de Andor, logo logo vai sair uma história bem interessante. E aí eu não vou dar mais spoilers. O cara se segurando para não soltar o furo de reportagem aqui. Porra, segurando aqui, mas fiquem de olho. E é isso. Entenderam alguma coisa?